Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Santos e eu trabalho no site Processamento Digital, que é o seu espaço na internet que oferece o que há de melhor em dicas sobre geoprocessamento, sensoriamento remoto, banco de dados e assuntos relacionados. Nós estamos desde o ano 2009 ajudando a comunidade de geotecnologias do Brasil a trabalhar com esses assuntos, a lidar com esses assuntos. Esse é o site Processamento Digital, como você pode visualizar aqui, e nós vamos publicando periodicamente temas novos no formato de documentos ou em vídeos tutoriais. Por isso, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube e fazer parte da nação Processamento Digital. Por exemplo, olhando aqui esse assunto que diz respeito à instalação do ArcGIS, se você clica no tema, na postagem e assiste ao vídeo no YouTube, você pode automaticamente realizar a sua inscrição no nosso canal. Falta pouco para completar 5.000 inscritos, é o maior canal de geotecnologias do Brasil, sem sombra de dúvida, que é um espaço feito para você. Então, portanto, site Processamento Digital, inscreva-se no nosso canal. Também nas postagens nós colocamos outros links que são interessantes, que é a presença do processamento digital no Facebook, temos também no LinkedIn, e aqui é um link interessante onde você pode se cadastrar na nossa newsletter e receber as novidades do site. Muito bem, o assunto que eu quero discutir com vocês hoje tem relação com o banco de dados espacial. Num vídeo anterior nós fizemos a instalação do PostgreSQL e do PostGIS no Windows 10. Então estou com o Windows 10 aqui. Agora quero estabelecer uma conexão entre o QGIS e o banco de dados PostgreSQL. Lembrando a aula de banco de dados, o que você vai precisar? Em primeiro lugar, você vai precisar ter acesso ao gerenciador de banco de dados. Essa ferramenta é chamada PG Admin. Você fez a instalação, se você seguiu a nossa aula anterior, caso você seja novo nessa aula, não assistiu essa aula, basta pesquisar no site Processamento Digital o PostgreSQL. Você vai encontrar todos os assuntos relacionados à instalação e outras coisas interessantes para o PostgreSQL. Essa é a aula na qual eu me refiro. É a aula que mostra como realizar a instalação do PostgreSQL e do PostGIS 2.3 no Windows 10, onde eu menciono uma sequência de cuidados, uma sequência de passos que você deve fazer, requisitos para que seu banco de dados espacial possa funcionar com tranquilidade. Então, assumindo que você realizou essa instalação do PostgreSQL mais PostGIS, você pode acessar o gerenciador do banco de dados aqui no Windows 10, que é o PG Admin, PostgreSQL 9.6, PG Admin 4. Esse é o gerenciador do seu banco de dados. E qual é a finalidade de acessar o seu gerenciador do banco de dados? Primeiro você precisa ter um novo banco de dados, depois você vai executar o QGIS e em seguida você vai efetivamente realizar a importação dos dados que estão no formato shapefile para o PostgreSQL e PostGIS. Então você vê que é uma sequência de passos. Primeiro, você prepara toda a estrutura do banco de dados. Segundo, faz a importação para lá. Após realizar a importação dos dados para o PostgreSQL, daqui por diante você só vai trabalhar importando, submetendo os dados dentro do banco. Então eu tenho aqui no meu PG Admin for, eu tenho aqui o meu PostgreSQL. Eu preciso estabelecer uma conexão com ele. Então coloco a senha que você também visualizou no passo anterior, sua senha forte. Então você fez aqui o login no seu banco de dados. Então, qual é o objetivo desse vídeo tutorial? Eu quero, a partir de uma base cartográfica que eu tenho de mapas, estados, municípios e fusos do Brasil, eu quero importar essa base para o meu PostgreSQL. Então, quais são os requisitos?
você pode normalmente abrir o QGIS. Estou utilizando a versão 2.14.8, também no site Processamento Digital. A gente menciona essa instalação e com essa instalação você vai conseguir efetivamente. O QGIS ele vai ser utilizado como suporte para realizar essa importação. Então você precisa de ter a versão do QGIS instalado. Para esse teste nós utilizamos a versão 2.14.8. Em qualquer caso de dúvida, você pode pesquisar por 2.14.8 no site Processamento Digital. Nós realizamos o passo a passo para a instalação dessa versão 32 bits. Então tem aqui o assunto que menciona todo esse trabalho. Você faz o download de um arquivo só e executa os passos que estão nesse vídeo para fazer a instalação do QGIS. Muito bem. Então, com o meu QGIS aqui aberto, vou abrir aqui o meu QGIS. Lembrando que esse procedimento está sendo executado em máquina virtual. Eu tenho o Windows 10 instalado na máquina virtual, que não atrapalha em nada o desempenho do meu computador normal. Aqui eu estou a tela principal do QGIS, cliquei aqui no documento em branco e eu tenho esses ícones aqui à esquerda: adicionar camada vetorial, adicionar camada raster e adicionar uma camada do PostGIS. Nessa parte você vai estabelecer uma conexão com o banco de dados PostGIS, mas para isso o banco de dados deve existir. Não somente o banco de dados, mas a camada espacial. Você precisa associar ao seu banco uma camada espacial. Então, voltando aqui no PG Admin, eu tenho aqui database, ou seja, base de dados. Eu tenho aqui uma base de dados PostGIS. Então, em database, eu vou criar uma nova base de dados. Vai chamar base cartográfica. E salvo, vai aparecer um novo recipiente ali. Após criar a nova base de dados, eu preciso estabelecer uma conexão com a base de dados. Ok, fiz a conexão. Com a conexão preparada, eu preciso associar a extensão espacial para esse banco de dados. Então, em Extensions, botão direito, Create Extension. E você digita ali PostGIS. Você comeu o P, T. Aqui, PostGIS. Salva e você vai criar a extensão espacial para o seu banco. Um banco sem uma extensão espacial não prospera. Então, esse é um passo importante. Então, já tenho meu banco chamado BaseCart e já tenho aqui a camada PostGIS. E agora eu tenho aqui os dados que efetivamente eu quero importar. Eu tenho aqui na unidade C do meu computador a pasta, vou dar um F5 aqui, a pasta BaseCart. Dentro dessa base cartográfica eu tenho camadas vetoriais de estados e municípios e fusos do Brasil. Então eu tenho 3 camadas vetoriais que eu quero importar para o meu banco de dados. Você pode perceber que são camadas no formato shapefile. Se eu arrastar a camada dos fusos para cá, eu consigo ver os dados. Então, normalmente são dados do formato shapefile, que agora farão parte do PostgreSQL e PostGIS. Então, com o meu banco de dados criado, chamado BaseCart, eu clico nesse ícone do elefante para estabelecer a conexão com um PostGIS. Crio uma nova conexão e associo um nome para ela. O nome pode ser qualquer nome, isso aqui é só o nome da conexão. Vou chamar de BaseCart também. É o nome de uma conexão. Máquina. Você pode botar servidor local ou localhost. Porta é 5432, padrão. E aqui a base de dados, você tem que colocar o nome do banco de dados que você possui aqui no PostgreSQL. Então tenho 2 bancos de dados, PostGIS e BaseCart. Se eu quero jogar as feições para dentro desse banco de dados BaseCart, você tem que associar aquele nome lá. E quando os dados são importados,
eles ficam aqui dentro dos esquemas públicos. Então, aqui vai aparecer as tabelas aqui dentro. Daí, boto o mesmo nome, BaseCart. Em seguida, você tem que informar usuário e senha para fazer login no seu banco de dados. Eu vou deixar somente o usuário salvo. O usuário é PostGIS, como a gente ensinou na aula de instalação do PostgreSQL. Vou marcar o usuário como vou salvar o usuário, mas a senha não vou salvar não, porque toda hora que eu fizer a conexão ele vai pedir a senha. Então posso testar a conexão e boto a senha aqui para fazer um teste. Conexão com BaseCart foi estabelecida. Ok, posso clicar em OK e agora posso conectar. Como você pode perceber, o meu banco de dados está vazio. Eu não tenho nenhuma informação nele, mas já estabeleci a conexão com o banco de dados PostGIS. E essa é a parte mais importante. A segunda parte consiste em importar as camadas vetoriais diretamente para esse banco de dados. E é uma tarefa simples, desde que você conheça os passos. Até agora deu tudo certo. Quem é a ferramenta que faz o gerenciamento entre um dado no formato shapefile e o banco de dados PostgreSQL? É a ferramenta Gerenciador DB ou DB Manager, se tiver em inglês o seu QGIS. Então tem aqui o menu base de dados, Gerenciador BD, Gerenciador BD. Essa é a ferramenta que vai fazer a importação dos dados para o seu PostGIS. Então tem aqui Oracle Spatial, tem aqui PostGIS, já estabeleceu, ele já reconheceu que uma conexão com o PostGIS foi realizada. Agora tem esse ícone aqui da setinha para baixo, importar camada e arquivo. Você vai clicar nessa ferramenta. Acho que eu tinha que abrir aqui Public. Aqui em Public, clica na ferramenta importar camada arquivo. Entrada, você aponta para a pasta onde está o shapefile. Então C, BaseCart. Então eu tenho 3 camadas vetoriais, como eu falei: estados, municípios e os fusos do Brasil. Então vamos supor que eu tenho interesse em importar os estados do Brasil. Clico na camada, clico em abrir. O esquema é o mesmo esquema lá do seu PostgreSQL, esquema public. Então você mantém essa informação, public. E o nome da tabela você não precisa informar não, basta você clicar nesse botão opções de atualização, que ele vai fazer o preenchimento automático da tabela que será importada para o seu banco de dados, da tabela da feição no caso. Uma questão interessante sobre importação de dados para o banco de dados, eu tenho 2 questões que são interessantes: sistema de referência e a codificação. O sistema de referência é, no caso, o código EPSG que está associado a esses dados vetoriais. Eu tenho aqui o SRID, que é o código 4674, que remete para o sistema de coordenadas geográficas, e o datum SIGA 2000. E a codificação, o UTF-8, ele já reconheceu automaticamente. Então, toda vez que você vai realizar uma importação para o banco de dados, você deve ter em mente o sistema de referência dos dados e a codificação dos caracteres. Feito isso, basta clicar em OK e aguardar o processo de importação. Importação foi bem sucedida. E agora, quando eu abro aqui Public, eu consigo ver o objeto limite unidade da federação dentro do meu banco BaseCart. Está aqui, eu vejo informações gerais, vejo a tabela com atributos. Está vendo aqui essa questão da codificação? O que acontece? Os caracteres estão sendo exibidos de uma forma correta. Então, se a codificação não foi UTF-8, quando você criou em UTF-8, ele gerou essa informação. Depois eu vou mostrar como a gente corrige isso. E aqui é a visão da geometria, é a visão dos polígonos propriamente dito. Então você já importou o dado para o banco. Você pode, nessa janela aqui, simplesmente arrastar para o QGIS. Pronto.
Está aí o dado que você vai trabalhar. Agora esse dado está sendo lido diretamente do banco de dados. E lá no pgadmin, lá nos esquemas public, você pode dar um refresh, atualizar. E você vai ver aqui tables, a tabela. Agora você tem a tabela limite da unidade da federação, ela aparece aqui. Antigamente você não tinha essa informação. Codificação. Codificação desses caracteres, quando eu abro a tabela de atributos, eu vejo que a acentuação está incorreta. Isso sempre vai acontecer quando você não informar corretamente qual é a codificação. Se eu quero a codificação como UTF-8, que é um padrão internacional, você deve salvar essa codificação nesse padrão antes de importar para o banco, ou tentar subscrever. Vou clicar aqui, eu vou atualizar, vou dar um refresh e vou excluir. Pronto, excluir o dado do banco. Posso até verificar aqui também. Pronto, você vê que não vê mais a tabela nessa base de CART. Então, o que você deve fazer para lidar com a codificação? É o último passo do tutorial e a gente consegue encerrar essa atividade por hora. Você adiciona o dado normalmente no QGIS, o limite do estado, da unidade da federação. Você pode perceber que quando eu importei o TF8, a grafia ficou incorreta. Vou fazer um teste. Quando eu abro a tabela de atributos, a acentuação é incorreta. Então não é a codificação TF8 desse dado. Então você deve importar o dado vetorial e trocar a codificação dele. Vou trocar aqui. Pode ser Windows 1252 ou System também, se você estiver no Microsoft Windows. Então, uma dessas duas é o mesmo efeito, você consegue importar o dado com a acentuação correta. Após importar o dado na codificação correta dele, você usa a função salvar como e troca a codificação de saída para o TF8. Aí sim, você dá um novo nome para a camada. Vou botar aqui, vou criar uma pasta aqui só para esse, o TF8. Vou salvar ele dentro dessa pasta. Vou criar um novo projetinho aqui e vou novamente estabelecer a conexão com o meu banco de dados PostGIS. Conectei, já está configurado. Posso fechar e agora posso usar meu DB Manager para realizar a importação. New TF8, adiciono aquela camada, opção de atualização, da forma como foi feito, considerando que agora a codificação vai de fato corresponder com o previsto. Então tenho aqui, posso atualizar, tenho o dado, a tabela, você pode perceber que a acentuação está correta agora. E a geometria. Então, os dados do DB Manager ou gerenciador BD, você pode visualizar no QGIS. Esse é o recurso para você estabelecer uma conexão com a base de dados PostGIS e importar os dados para essa base de dados. Então, esse é o procedimento que foi realizado camada por camada. Então, importei os estados do Brasil. Tem outros dados na pasta, você pode importar outros dados. Então, poderia importar os municípios do Brasil. Vai demorar um pouquinho, porque a base é bem densa. Ele vai fazendo a importação. Você poderia importar os fusos do Brasil. E aí formar sua base de dados, sua base cartográfica. Então, como você pode perceber, a questão da conexão entre o PostGIS e os dados
que estavam no formato shapefile, ela é bem simples de fazer quando você usa o gerenciador BD. Sendo que esse gerenciador, como você pode visualizar, ele faz o processo sem nenhum problema. Vou atualizar aqui. E aqui estão os dados importados. Tenho 3 tabelas. Posso olhar aqui, dar um refresh em Tables. E aqui estão minhas tabelas. Ele lista 4 porque ele sempre cria uma tabela por padrão. Então, se você quiser apagar uma tabela daqui, só você apagar aqui e excluir essa tabela. Caso dê algum erro, caso apresente algum resultado incorreto. Daí, municípios do Brasil, posso adicionar a tela e também posso adicionar a tela ou posso arrastar. Aqui estão meus dados devidamente importados para o QGIS. Estados, municípios e fusos do Brasil. Beleza? Então essa é mais uma dica do site Processamento Digital. Chega um dado momento onde é importante trabalhar com banco de dados, e essas dicas são interessantes para que você possa se situar nesse novo mundo. Caso tenha alguma dificuldade, caso tenha alguma limitação para você fazer esse tipo de importação ou esse tipo de trabalho, você pode me escrever para contato@processamentodigital.com.br e eu vou tentar ajudar você com a máxima presteza possível. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Será que